Olá pessoal, aqui é o professor Martins e vamos à nossa criptoanálise do dia 3 de julho de 2021. Vamos ver o que aconteceu hoje nesse dia que o mercado ficou lateralizado. Primeiro gráfico aqui das baleias das movimentações, né? A gente percebe aqui Binance aí com bastante movimento, né, pessoal? E um detalhe interessante aqui, voltou a aparecer aquela empresa chinesa, né? De vez em quando ela aparece aqui. E ela voltou a aparecer, o Huobi aqui apareceu um pouquinho. Então, assim, nada indica que amanhã a gente possa ter alguma venda aí, né, dos chineses entrarem para vender no sábado ou no domingo, né, mas é bom a gente ficar de olho para ver o que acontece, né, no mercado parado, a liquidação dos contratos que teve não impactou muito o mercado, a gente percebeu aí um pequeno aumento de valor, né, mas tudo aí na Bitcoin na casa dos 33 mil, a Ethereum na casa dos 2 mil. Cardano teve um movimento interessante hoje, devido, né, à manifestação do fundo do Grayscale de que vai começar a ter Cardano, então a gente percebe um pequeno movimento. Mas olha que interessante, né? Olha o tamanho do movimento da Cardano em termos de volume, né? Manteve aqui um baixo, né? A gente já viu dias aí circulando 5 bilhões, manteve volume baixo. Olha aqui, né, pessoal, que, o que teve de volume e o que aumentou de preço, né? Então, isso é um indício bem claro de que os volumes estão baixos e qualquer mexidinha, gente, qualquer assim pessoa que entre comprando um pouco mais aqui já joga o preço para cima. Ou ao contrário, né? Qualquer um que entre vendendo aqui já vai jogar o preço para baixo, né? Olhe como está aqui o volume de negócios do Bitcoin, né? Lá embaixo. Ethereum também. Tá tudo muito embaixo, né? Ninguém tá querendo comprar, isso é verdade. O pessoal quer comprar barato, né? Então, se não cair, vai ficar esse mercado lateralizado aí. Quando a gente olha aqui o Glassnode, a gente percebe aí que novos endereços caíram de novo, né, 13%. Endereços ativos aí também caíram, né, pessoal, mas quase 8% de queda. Continuando aqui, pessoal, agora olhando, né, quantidade aqui, ó, das pequenas sardinhas aí, continuam comprando, pessoal, olha só, agora estabilizou um pouco aqui, mas elas ainda estão comprando. Endereços médios, né, carteiras médias aí da classe média do Bitcoin ainda comprando, né, pessoal? E, detalhe, olha aí, apareceram baleias comprando hoje, hein? É um dado que a gente não tinha acompanhado, as baleias não estavam comprando e hoje apareceram, né? Talvez até porque estejam comprando Cardano, né? Pode ter sido aí o diferencial de hoje. Com relação à entrada de Bitcoins, olha, hoje houve um aumento de 8% na entrada de Bitcoins nas corretoras, né? Nada muito impactante, né, gente? Pouco de aumento só. As saídas caíram, né? Mas o pessoal que vendeu hoje retirou recursos, né? Sacou dinheiro, né? 4% a mais aí. Então a galera vendeu e caiu fora. Aqui a notícia que a gente queria falar, né? Que a Grayscale, que é um dos grandes fundos aí que investe em criptomoeda, vai colocar o Cardano dentro do seu fundo, né? E vai adicionar 4,26% do fundo em Cardano, né, pessoal? Então esse fundo ele contém 67% de Bitcoin, 25% de Ethereum e agora também vai ter Cardano, né? Bom, não é legal, não dá para comemorar muito essa notícia, né? Porque quem está esperando aí o Cardano dar uma baixada para comprar, né? Realmente isso prejudicou e provocou uma alta hoje, né? Em vez de cair, começou o dia lá nos seus 6,50, né, em reais, em vez de cair, subiu para 7, infelizmente. Aí uma notícia, né? Baleia transfere 6 bilhões de Ethereum da Binance, né? Então retirou aqui. Dizem aí que essa baleia, na verdade, é a própria Binance, né, que retirou esses Ethereums lá de circulação, uma quantidade bem alta de Ethereums, né, e não foram negociadas, talvez naquela expectativa do vencimento dos contratos que teve hoje, né, pessoal, que não impactou o mercado, né. Então aí foram retiradas do mercado, né, não houve negociação, não houve busca, né, então caiu. Com relação àquele caso, né, da pessoa lá que um grande Bitcoiner lá que perdeu a vida, a gente percebe que se ele tinha realmente, né, aí uma quantidade de um milhão de Bitcoins, né,
ele perdeu aí cerca de 10 bilhões, e aí até aquela frase, né, de que qualquer perda de Bitcoin é uma doação para a rede como um todo, né? Então parece que aí ele perdeu aí, ele tinha 1 milhão de Bitcoins e parece que ele perdeu isso e ninguém tem as chaves, né? Ninguém sabe onde estão as chaves, então isso pode significar que ninguém mais vai ter acesso a esses Bitcoins nunca mais. Então é um negócio bem interessante, né? Porque a conta de Bitcoin é no máximo, né? O suprimento vai ser no máximo de 21 milhões, e se perdeu 1 milhão, né? Então nós vamos ter um suprimento aí só de 20 milhões de Bitcoins, né? Então 4,7% a menos de Bitcoins, né, nas mãos aí das pessoas. Na verdade, na mão das baleias, né? Porque aqui, na verdade, era uma baleia que estava aí concentrando os recursos, né, pessoal? Aqui uma notícia sobre Ethereum, né? Que é uma avaliação que a gente já está vendo, né? Que os fundos de investimento estão começando, né, a focar no Ethereum e olhando no Ethereum 2.0 em relação à, né, escalabilidade e em relação também à questão ambiental, né, pessoal? Então, os fundos todos estão mirando no Ethereum e estão vendo a oportunidade aí de investir, né? E só que isso impacta muitas vezes o preço do Ethereum, né, pessoal? É uma pena, porque aí as oportunidades de você conseguir adquirir o Ethereum nos preços baixos fica difícil, até porque com a mudança da rede, né, saindo do Proof of Work para o Proof of Stake, só vai poder fazer stake quem tem pelo menos 32 Ethereums, né? E se ano passado 32 Ethereums, quando ele estava a $100, significaria que você gastaria $3.200 para ter 32 Ethereums, né? Hoje você tem que gastar $64.000 para ter 32 Ethereums. Então mudou bastante, né? Os fundos estão de olho também nessa questão da renda passiva do Ethereum, né? De você vai poder fazer o stake e vai poder ficar recebendo, né? Quem tiver esses 32 Ethereums. Pesquisa de Wall Street afirma que Bitcoin fechará ano de 2021 abaixo de $30.000, né? Então, a maior parte dos investidores, né, diretores de fundos de investimento, gerentes de portfólio, entendem que o Bitcoin, né, vai terminar o ano, né, com preço menor de $30.000, né? 40% das pessoas pesquisadas entendem isso, né, porque avaliam que não há espaço mais para aumento de preços esse ano, né? Bom, isso contraria, né, pessoal? Veja, esses dados aí de quem atua no mercado, eles contrariam totalmente os dados dos influencers, né? Que tem influencer aí que acha que no final do ano vai estar $450.000, né? E dependendo, né, se você der açúcar para ele, ele vai lá para $1 milhão, né? Dá né, uma bebida açucarada para ele, pode ser que ele faça uma loucura, né, uma previsão mais maluca. E o que a gente tem que perceber é o seguinte, né? O que nós estamos observando nesse momento, né, e agora que o fundo Grayscale está liberando, né, os investidores, é a manutenção ou, né, dessa lateralidade ou da queda do preço, né? Não há perspectivas do preço subir, né? E a partir do momento que a gente começa a ver, né, a expectativa dos investidores, dos grandes investidores, os que dirigem os grandes fundos, né, de que não tem expectativa de comprar o Bitcoin acima de $30.000, né, a gente começa a perceber uma tendência. Isso tem a ver também, gente, com uma análise que eu tinha feito esses dias atrás, mostrando que, uma vez que se diz que o Bitcoin é o ouro digital, que ele tem que estar, então, equiparado ao ouro digital. E nós vemos, né, por dados de mercado, que o ouro digital, né, desculpe, o ouro real, ele tem tido até uma baixa, né? Ele abaixou um pouco pela diminuição do risco. Então, quando você vai tendo uma diminuição de riscos, né, tende a cair o preço do ouro. Se o Bitcoin tem essa função, então ele também tem que cair o preço e não subir o preço, não é, pessoal? Então, para a gente ter uma noção aí da lógica de como funciona e para também lidar com essas, né, essas manipulações de mercado tentando fazer você comprar caro o Bitcoin, né? Você só vai entrar nessa se você quiser, né? Se depender aqui da nossa análise, você vai entender que não vale a pena. E aí você tem que olhar o que os diretores fazem, né? Não tem aqui, né, não estão com a perspectiva de comprar, né? Claro que aqui, né, a maior parte, 44% diz que vai cair abaixo de 30, aí você tem lá mais 25% que acha que vai ficar ali até uns 40, né? E você tem mais uns 25 que acha que vai chegar no máximo até uns 50, né, pessoal? Então veja,
Na estatística dessas pessoas, né, e aí vocês vão colocar 94% no mercado, a perspectiva é que o Bitcoin não passe de $50 mil até o final do ano. Né? Então não tem ninguém aqui chutando alto, né, de que vai quebrar o preço máximo atingido. Aí, né, pessoal, uma notícia aqui que a gente, né, coloca a gente no mundo real, né, sempre tem que olhar para o mundo real. Então, olha aí, projeto de lei proposto no Irã pode banir todas as criptomoedas estrangeiras. Então, a ideia do Irã é uma só, já tinha mencionado aqui nos vídeos anteriores lá atrás. Eles querem a grana da mineração, só. Por que eles proibiram a mineração agora? Porque eles estão sem energia elétrica, né? Eles estão com problema hídrico também, então eles têm que, né, priorizar a energia elétrica, né, e proibir a mineração por 4 meses. Mas eles não querem que as pessoas possam utilizar criptomoedas, né? Eles querem o quê? Que eles tenham a criptomoeda deles no máximo. Então eles não vão permitir o Bitcoin, né? Então é uma ilusão acreditar que estados, né, que tenham autoritários, né, ou estados que tenham uma proeminência econômica, que eles vão abrir da soberania monetária deles para implementar Bitcoin. Não vão, né? Paraguai não vai, já disse que não vai. O único que abriu mão foi El Salvador, por quê? Porque já não tem soberania monetária, já usa o dólar, né? E o presidente lá, né, tá interessado na grana, né? Tá interessado em aliviar um pouco os problemas que ele tem ali. E o outro local que apareceu querendo ter Bitcoin é a República de Tonga, né? Então, a gente vê por aí como é que a coisa anda em relação a isso, né, pessoal? Fundos de hedge de 200 milhões interrompem a negociação de criptoarbitragem em meio à desaceleração do mercado. Então, né, fundos de hedge que trabalham aí com risco, com alto risco, eles não estão, né, investindo porque não tem, né, gente, não está um movimento, né, de alta, né, com perspectiva de ganho, de alavancagem, né, pessoal, a coisa está parada, então não tem muito, né, interesse, né, o mercado parado não interessa, porque essas pessoas têm que ter uma volatilidade alta, né, tem que ter uma oscilação muito grande de preço, porque eles só atuam em risco, eles querem ganhar muito dinheiro, né, e isso é totalmente contrário à ideia, por exemplo, de uma estabilidade de uma criptomoeda que venha a ser usada para trocas, né, isso já é o contrário. Então daí a gente já percebe muito né, esse problema de se dizer que o Bitcoin pode ser, né, uma moeda de troca. Volume e juros diminuem porque o Bitcoin ainda está entre 30 mil, né? Então aqui, né? Tanto o volume quanto o interesse do mercado das criptomoedas parece estar diminuindo nas últimas semanas. Então o que acontece, né, pessoal? Os volumes realmente têm caído, os volumes de negociação têm caído, né? Muitos estão adquirindo, estão retirando as criptomoedas das corretoras e ninguém está, né, investindo muito para, seja entrada para vender ou entrada para comprar. Então o mercado está chegando aí num platô, né? Está dando uma parada, porque realmente o valor que ele atingiu é um valor alto, né? Se você comparar os valores que estavam ano passado, é um valor muito alto. Por outro lado, né, já é alto, então ou ele cai, né, que seria a tendência natural, né, mas apesar de ter muita liquidez, isso está impedindo a queda, né? O varejo está segurando o preço, ou ele vai subir, né, dentro de uma perspectiva totalmente fora da realidade, né, numa forçação de barra, numa manipulação e no incentivo à ganância aí, né, formando uma grande bolha que vai estourar uma hora. Né, Michael Burry já se posicionou contra isso, né, gente? Então a gente tem que abrir os olhos aí e prestar atenção. Saldo do Ethereum em bolsas despenca, reduzindo o risco de liquidação importante futura, né? Então aqui mais um dado, né? As pessoas estavam esperando aí que o Ethereum fosse, né, agora a bola da vez, né, em gerar uma queda de preços para que forçasse a queda do mercado todo. Isso não aconteceu e pelo jeito não vai acontecer. Por quê? Porque as baleias estão retirando os recursos das corretoras, o que é um sinal de que não vai haver, né, uma forçação de barra na venda. Então é uma perspectiva aí, né, de que as baleias não venderam, né, os dados aqui dizem que elas não venderam, e que também, né, quem vendeu aí foi quem tinha, né,
Foi a classe média aí que vendeu. Um outro dado importante aqui, né? Primavera Bitcoin, né? O Wyckoff indica que o inverno cripto pode durar mais 6 semanas. Então a gente não tinha nenhuma perspectiva para agosto, né, pessoal? E agora começam a sair as análises da questão do segundo semestre, né? Então, primeiro a gente já tem aí os diretores de fundos dizendo da expectativa deles até o final do ano. Agora a gente já tem mais uma análise aqui dizendo que a expectativa é de que pelo menos mais 6 semanas de baixa, né? Então, o que daria mais ou menos até quase setembro, né? Nessa perspectiva de lateralidade de baixa. E daí a gente já começa a ver esses outros dados que vão, né? Vão nos levar aí a configurar o que vai acontecer no segundo semestre. Né? De qualquer maneira, né, pessoal, a recomendação é não compre, né? Aguarde, fique de fora, né? Fique observando. E a última notícia aqui é sobre NFTs, né, gente? E NFTs aí deu uma baixada, né, pessoal? Passou já a euforia do NFT. E a ideia é de que o NFT tenha uma utilidade, né, pessoal? Que ele não seja só, né, uma imagem. Claro, uma imagem, né, vinda, uma obra de arte bela, né? Ou feita por um artista conhecido, né? Ou que represente alguma marca importante. Isso sempre vai ter lugar, né? Vai ter interesse de compra. Mas aquela ideia de que qualquer imagem, né, vai gerar uma grana, isso aí, né, é um questionamento que esse artigo aqui traz no sentido de que tem que ser uma utilidade, né, tem que ser colocado uma utilidade para que ele gere valor. Bom, pessoal, nossa análise era essa, né, e nos vemos aí no nosso próximo vídeo.